A gente cresceu na mesma rua de terra batida, no mesmo interior esquecido do mapa, e durante anos eu achei que sabia tudo sobre ele. Sabia que ele tinha medo de altura, mas subia em toda a árvore assim mesmo, para provar alguma coisa para si mesmo, que nunca ficou muito claro. Sabia que ele chorava com filme, mas só quando achava que ninguém estava olhando. Sabia que ele colocava açúcar demais no café e fingia que era assim que gostava. Essas coisas pequenas que a gente acumula sem querer quando divide a infância com alguém. O nome dele é Lucas. E durante a maior parte da minha vida ele foi simplesmente Lucas, meu melhor amigo, a pessoa mais constante que eu já tive. Não havia mistério nisso. Era apenas fato, simples e sólido, como o chão de casa. Quando a gente tinha uns 12 anos, a gente construiu uma casinha de madeira nos fundos da propriedade do pai dele, com tábuas sobrando de uma reforma. Ficou torta. A porta não fechava direito, e quando chovia entrava água por 2 lugares diferentes. A gente adorou cada centímetro daquilo. Passava horas lá dentro fazendo nada em específico, jogando baralho, ouvindo rádio no rádio de pilha que ele tinha surrupiado da cozinha, inventando histórias sobre os moradores das casas que dava para ver pela janela torta. Naquele tempo, o mundo era pequeno e suficiente. A gente cresceu, como toda gente cresce, sem perceber que estava crescendo. Veio o colégio, vieram as turmas diferentes, vieram os primeiros relacionamentos com meninas que nenhum dos dois levava tão a sério quanto fingia levar. A gente continuou amigos do jeito que 2 ímãs do mesmo polo continuam perto, com uma tensão no meio que a gente não sabia nomear, então não nomeava. Quando a gente foi para a faculdade, cidade diferente, apartamento dividido porque era mais barato e porque a gente nunca tinha considerado não fazer assim, foi que as coisas começaram a mudar de uma forma que eu conseguia sentir, mas não conseguia apontar. Era parecido com ter um galho torto na sua visão. Você sabe que tem alguma coisa lá, mas toda vez que tenta olhar direto, ele some. A gente dormia no mesmo quarto por necessidade. Tinha uma beliche que a gente tinha achado na calçada e carregado 3 quarteirões às gargalhadas. Eu ficava embaixo, ele ficava em cima. À noite, quando ele estava lendo e a cama rangendo com qualquer movimento dele, eu ficava com os olhos no teto e pensava em coisas que eu imediatamente descartava como não sendo pensamentos. Isso durou 10 anos, 2 anos de descarte ativo. A noite que mudou tudo não tinha nada de especial no começo. Era uma quarta-feira de agosto, chovia forte lá fora, e os dois estavam em casa porque nenhum dos dois tinha ficado com vontade de sair para a aula de tarde. A gente fez miojo porque era o que tinha. Assistiu 3 episódios de alguma série que nenhum dos dois lembrava o nome 2 dias depois. E então ficou em silêncio. O tipo de silêncio confortável que a gente tinha desenvolvido ao longo de uma vida inteira de convivência. Lucas foi até a janela, ficou olhando a chuva por um tempo. Ele fazia isso às vezes, ficar quieto em lugares onde achava que eu não estava prestando atenção, e nesses momentos ele tinha uma expressão que eu nunca tinha conseguido decifrar. Não era tristeza. Não era, exatamente. Era mais parecido com a expressão de alguém que está carregando alguma coisa pesada há tanto tempo que já esqueceu como é caminhar sem aquele peso. Você já pensou que a gente podia ter escolhido outro apartamento? Ele disse, sem virar para mim. Podia, eu disse. Mas a gente não escolheu. Por que você acha que a gente não escolheu? Eu não soube o que responder para isso. Então não respondi nada. Ele ficou na janela mais um pouco. A chuva batia no vidro. Algum carro passou lá embaixo, os faróis fazendo um risco amarela na parede. Às vezes eu fico com medo, ele disse. Voz baixa. Do jeito que as pessoas falam quando não têm certeza se querem que você ouça. De quê? Eu perguntei, com cuidado. Ele não respondeu logo. Passou a mão no vidro molhado de condensação, deixou uma marca de 5 dedos que foi sumindo devagar. Depois virou. Me olhou de um jeito que eu não sabia que ele tinha, esse olhar, porque em 20 anos de amizade eu nunca tinha visto ele me olhar assim. De falar, ele disse. Eu senti alguma coisa se mover no peito. Não consigo descrever melhor do que isso. Uma coisa se movou, e eu tive a clareza absoluta de que o que fosse acontecer nos próximos 2 minutos ia mudar alguma coisa permanentemente, de um jeito ou de outro. Então não fala, eu disse. Ainda não. Ele deu uma risada pequena. Aliviada, talvez. Tá. A gente foi dormir sem falar mais sobre isso. Mas era diferente agora o silêncio. Tinha peso. Tinha forma. Tinha a forma de alguma coisa que os dois tinham visto, mas que nenhum dos dois tinha tocado ainda. Passaram 3 semanas depois dessa noite. 3 semanas de normalidade forçada que não era lá tão forçada, porque a gente era bom nisso, a gente tinha anos de treino, mas tinha um fio esticado entre a gente que não tinha estado lá antes. Ou talvez sempre tivesse estado e a gente só tinha começado a ouvir a vibração. Foi numa sexta à noite. A gente tinha ido a um churrasquinho na casa de um amigo da faculdade,
voltado cedo porque os dois ficaram entediados ao mesmo tempo sem precisar combinar. No ônibus de volta, sentados lado a lado, os braços se estocando no espaço estreito entre os assentos, nenhum dos dois se afastou. Isso era novo. Ou talvez não fosse, e só agora eu estava notando. Em casa, eu fui pro banheiro, lavei o rosto. Fiquei olhando pro espelho, por tempo demais sem ver muito. Quando saísse, Lucas estava sentado na cama de baixo. A minha cama, o que ele nunca fazia. Estava com as mãos juntas, olhando pro chão. Eu preciso te falar uma coisa, ele disse. Eu sei, eu disse. Ele olhou para cima. Você sabe? Acho que sim. Silêncio. O tipo que ocupa o espaço de forma física. Faz quanto tempo? Ele perguntou por fim. E eu entendi que ele não estava perguntando quanto tempo fazia que eu sabia sobre ele. Estava perguntando quanto tempo fazia que eu sabia sobre mim. Eu sentei do lado dele, na minha própria cama, ombro a ombro. Não sei, eu disse com honestidade. Muito tempo. Mas eu ficava descartando. Eu também, ele disse. Eu sei. A gente ficou assim por um tempão, ombro a ombro, sem se olhar, ouvindo a rua lá embaixo, um cachorro latindo, uma moto passando. A chuva que tinha voltado, mais leve dessa vez, quase delicada. Eu tenho muito medo, ele disse. Eu também. E se estragar tudo? Pode estragar. Ele virou para me olhar. Isso não é muito reconfortante. Eu sei, mas é verdade. Ele ficou me olhando por um momento longo. Depois deu uma risada pequena, a mesma de sempre, a que eu conhecia desde os 12 anos, e algo no meu peito afrouxou de um jeito que eu não sabia que estava apertado. Você sempre foi horrível em me consolar, ele disse. Você sempre soube disso e continuou meu amigo assim. É, ele disse. Pausa. Continuo. A gente não se beijou nessa noite. Não foi assim. Foi mais lento, mais cuidadoso, mais assustado do que o cinema faz parecer. Teve conversas difíceis sobre o que a gente era um pro outro e o que a gente queria ser. Teve noites em que um dos dois ficava quieto e o outro precisava aprender a esperar. Teve medos nomeados e medos que a gente nem sabia nomear. Mas teve também café de manhã e compras de mercado e a casinha de madeira torta que os dois ainda lembravam em detalhe, e a consciência crescente de que talvez o amor não chegue com trovão e raio. Talvez ele chegue do jeito que a chuva fosse naquela noite de agosto, devagar, persiste, cobrindo tudo de um jeito que você só percebe quando já está completamente dentro. Faz 3 anos que a gente divide mais do que um apartamento. Faz 3 anos que o Lucas ainda coloca açúcar demais no café e eu ainda finjo não notar. Faz 3 anos que eu sei a diferença entre o silêncio dele quando ele tá tranquilo e o silêncio dele quando tem alguma coisa pesando e que ele me dá espaço quando preciso e chega perto quando preciso mais ainda. Não foi simples, não foi limpo, não foi do jeito que nenhum dos dois teria planejado se tivesse planejado, mas foi honesto. E teve uma noite de chuva de agosto em que a gente parou de descartar o que a gente sabia, e isso foi o começo de tudo que veio depois. Se alguém me perguntar quando eu soube que amava Lucas, eu ainda não sei responder com uma data. Não teve um momento único, iluminado, limpo. Teve uma vida inteira de pequenas coisas acumuladas. As árvores que ele subia com medo, o rádio de pilha roubado da cozinha, o apartamento que a gente escolheu sem considerar não escolher. E então teve uma noite de quarta-feira com miojo e chuva, e um olhar que eu nunca tinha visto antes, mas que reconheci imediatamente. Como se eu já soubesse, há muito tempo. Como se eu estivesse esperando que ele chegasse até aquele ponto. Como se tudo, a vida inteira, a rua de terra batida, a casinha torta, os anos todos, tivesse sido a gente chegando devagar até ali, até esse olhar, até essa noite, até esse começo que levou uma vida para construir. Tem uma coisa que eu nunca falei para ninguém, nem pro Lucas, sobre aquela noite de quarta-feira com miojo e chuva. Tem uma coisa que aconteceu antes de ele ir até a janela, antes de tudo que veio depois. Eu estava lavando o prato na pia da cozinha minúscula do nosso apartamento e eu me peguei pensando, sem contexto, sem aviso, que eu gostava de fazer isso. De lavar prato naquela cozinha enquanto ouvia o barulho dele andando pelo apartamento. O barulho dos passos dele, a cadência específica deles, era uma das coisas mais familiares que eu conhecia, mais familiares até do que a voz da minha mãe, porque eu passava mais tempo ouvindo aquele barulho do que qualquer outra coisa no mundo. E eu pensei, isso é muito. Isso é demais para ser só amizade. E em vez de descartar, naquela noite eu fiquei com o pensamento. Só fiquei. Não fiz nada com ele. Mas deixei ele existir. Acho que foi isso que mudou alguma coisa em mim antes mesmo de mudar qualquer coisa entre a gente. Quando você para de lutar contra o que você sente, uma energia vai embora. Uma energia que você nem sabia que estava gastando. É como andar com uma pedra na mochila durante tempo suficiente para esquecer que a pedra tá lá. E aí você tira a mochila e de repente entende o quanto você estava carregando. Eu tirei a mochila naquela cozinha enquanto lavava um prato de miojo numa quarta à noite.
O resto, as 3 semanas, a conversa na cama depois do churrasquinho, as noites difíceis e as conversas longas e o processo lento e cuidadoso de construir algo novo de dentro de algo que já existia. O resto foi necessário e complicado e real. Não tem atalho para esse tipo de coisa. Você precisa sentar com o medo e nomear o que é e decidir se vai viver por ele ou apesar dele. A gente escolheu apesar. Não toda semana foi fácil. Teve semanas em que a gente discutiu por razões que tinham mais a ver com aprender a ser de um jeito novo com o outro do que com qualquer coisa específica. Teve uma semana em particular, acho que uns 4 meses depois daquela conversa, em que o Lucas ficou quieto de um jeito que eu não sabia ler. Não era o quieto tranquilo, era o outro, o pesado, e eu fiquei andando em volta disso sem conseguir chegar perto. E aí ele percebeu que eu estava andando em volta e ficou ainda mais quieto. E a gente ficou 2 dias nesse loop idiota antes de alguém dizer algo. Fui eu, no final. Eu disse, você tá quieto de um jeito que eu não tô entendendo e eu não sei como chegar perto. Ele ficou olhando para mim por um segundo. E então disse, eu tô com medo de que você acorde um dia e ache que foi um erro. Isso ficou no ar entre a gente por um tempo longo. Lucas, eu disse por fim, faz quanto tempo você me conhece? A vida inteira, praticamente. Em algum momento eu tomei uma decisão sobre você que depois achei que foi um erro. Ele pensou. Não. Então, ele deu aquela risada pequena, a mesma de sempre, e o peso foi embora. Não todo de uma vez, mas o suficiente para respirar. É assim que funciona quando você ama alguém que você já amava de outro jeito. Você já tem um histórico. Você já tem a prova de que a pessoa não some, não abandona, não some quando fica difícil. Isso não elimina o medo, mas dá para ele uma forma mais gerenciável. A família, a gente contou no ritmo que dava. Primeiro a irmã do Lucas, que já desconfiava há anos e que reagiu com um finalmente, que nos fez rir mais do que deveríamos. Depois os pais dele, que foram mais difíceis e que levaram mais tempo, que tiveram perguntas e silêncios e uma conversa muito longa numa visita de fim de semana que os deixou cansados, mas que foi necessária. A minha mãe foi mais simples do que eu esperava. Ela disse que o Lucas sempre tinha cara de quem ia ficar e que ela ficava feliz que ele tinha ficado de vez. O interior onde a gente cresceu, a rua de terra batida, a casinha torta nos fundos, a gente voltou lá ano passado, num fim de semana. Passamos de carro pela rua, devagar. A casinha ainda estava lá, mais torta do que antes, de alguma forma ainda de pé, a porta ainda claramente sem fechar direito. Tá igual, o Lucas disse. Tá pior, eu disse. Tá resistindo, ele disse. A gente ficou parado em frente a ela por um tempo, pensando, eu suponho, nas versões da gente que tinham construído aquilo com tábuas sobrantes e orgulho de mau resultado. Nas versões que tinham jogado baralho lá dentro e inventado histórias sobre os vizinhos e passado horas fazendo nada em específico. Essas versões não sabiam nada do que viria. Não podiam saber. Eram só 2 meninos num interior esquecido do mapa, construindo uma casinha torta que deixava entrar a chuva. E o mundo era pequeno e suficiente. Mas olhando para trás agora, de onde estou, parece que tudo já estava lá. Todo o amor, toda a amizade, toda a familiaridade que se tornaria algo mais. Tudo já estava naquele tempo, guardado em cada jogo de baralho e cada tarde sem fazer nada e cada barulho de passos que eu aprendi de cor, sem saber que estava aprendendo. Às vezes o amor não começa num momento. Às vezes ele começa na infância inteira de alguém e você só percebe o nome dele muito mais tarde. Eu só percebi o nome dele numa quarta-feira de agosto com miojo e chuva, quando parei de descartar o que sabia. Mas ele tinha nome muito antes disso. Ele sempre tinha tido.